Hallelujah. Aleluia! Praise God. Wow. I greet you all in the wonderful name of Eu Jesus. cumprimento a todos vocês no nome maravilhoso de Jesus. This is a fire night. Esta é uma noite de fogo. Fire. Fogo! Fire. Fogo! Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. I want to say again how honored I am and blessed I am to have Arno Pauls as my friend. Eu quero dizer o quão honrado, o quão abençoado eu sou por ter o Rainer Bonk como meu amigo. Because there in Brownsville, when he shouted in German to me, I really thought he was a German. Porque ali em Brownsville, em Pensacola, quando ele gritou em alemão, eu realmente pensei que ele era um alemão. I said, he is a German. Eu disse, ele é um alemão. I heard German. Eu escutei alemão. Oh, there he is. Ali está ele. So come. Venha, venha. You must come. Você deve vir. And that's how we met. E é assim que nos And then the conhecemos. German was a Brazilian. E o alemão era um brasileiro. And that's why I'm here today. E é por isso que estou aqui hoje. Amen. Let me start straight away. Deixa eu começar logo. In 1975, in April, I had my first crusade under the name Christ for All Nations. Em abril de 1975, eu tive a minha primeira cruzada sob o nome Cristo para Todas as Nações. I had never preached in a stadium ever. Eu nunca tinha pregado em um estádio antes. The Holy Spirit spoke to me to hire that stadium in Gaborone, Botswana. O Espírito Santo falou ao meu coração para alugar aquele estádio em Gaborone, Botsuana. I heard his voice clearly in my heart. Eu ouvi a voz dele claramente em meu coração. I hired that stadium. E eu aluguei aquele estádio. When I put my name under the contract, E quando eu pus o meu nome no contrato, I began to perspire. eu comecei a transpirar. I thought, how am I going to fill this? Como que eu vou encher esse lugar? There was only one church wanting to cooperate. E havia apenas uma igreja que queria cooperar comigo, With 40 people, 40. com 40 membros, 40. And you know how our mind works. E você sabe como a nossa mente trabalha. I already saw myself with 50 people sitting in the National Stadium. E eu já me via com 50 pessoas sentado no Estádio Nacional. 4 weeks later, my crusade started. 4 semanas depois, as minhas cruzadas começaram. The first night, 100 people. Na primeira noite, 100 pessoas. I know for sure because I counted 10 times. E eu tenho certeza porque eu contei 10 vezes. But we are counting heads, not fingers. Porque nós contamos cabeças, não dedos. And 100 is 100. E 100 é 100. But the first night, a blind woman received her sight and a cripple walked. Mas na primeira noite, uma mulher cega recebeu a vista e um aleijado caminhou. After a few days, for the first time, I preached in my life to a packed stadium. E pela primeira vez na minha vida, em alguns dias, eu preguei para um estádio lotado de pessoas. I was overwhelmed. E eu estava entusiasmado. Then, one night, the Lord said to me, tomorrow I want you to preach on the baptism in the Holy Spirit. E então o Senhor me disse, amanhã eu quero que você pregue sobre o batismo com o Espírito Santo. I said, dear Lord, this is for a prayer meeting, not for the National Stadium. Eu falei, mas querido Senhor, isso é para uma reunião de oração, não para o Estádio Nacional. The Lord gave me a good reason. Mas o Senhor me deu uma boa razão. He said to me, my spirit on all flesh in the last days. O meu espírito sobre toda a carne nos últimos dias. There's not room enough in prayer meetings. E não há espaço suficiente em reuniões de oração. God has to do it on a grand scale. Deus tem que fazer isso em grande escala. I said, thank you, Lord. I no objection, I obey.
Ok, senhor, muito obrigado, não tenho objeções, eu obedeço. I stood up. I said to the people, tomorrow night you are going to see something human eyes have never seen before. E eu me levantei e falei para a multidão: amanhã à noite você verá algo que olhos humanos nunca viram. I said the Holy Spirit will descend in the middle of this stadium. E eu falei que o Espírito Santo vai descer em meio a esse estádio. I didn't tell them that I hadn't seen it either. E eu só não falei para eles que eu também não tinha visto isso ainda. But I knew I was prophesying. Mas eu sabia que eu estava profetizando. Next day, Próximo dia, the stadium is packed, capacity crowd. o estádio está lotado, capacidade máxima. I felt, the world is hungry for the Holy Spirit. E eu pensei, uau, o mundo está sedento do Espírito Santo. One friend came running to me and said, Reinhard, can't you please change your subject tonight? E um amigo veio correndo e disse: Reinhard, você poderia, por gentileza, mudar o seu tema essa noite? I said, why? E eu perguntei, por quê? He said, the bishop has come. E ele disse, porque o bispo veio. I said, it's high time the bishop hears about the Holy Spirit. It's high time. Está mais do que na hora do bispo estar aqui. Anyway, the teaching was given on the Holy Spirit. De qualquer forma, a mensagem foi dada acerca do Espírito I Santo. said, how many of you want to receive this glorious gift? E eu perguntei, quantos de vocês querem receber esse presente, esse dom All the hands glorioso? went up. E todas as mãos se levantaram. I said to them, E eu disse a eles, lift your hands, erga suas mãos, close your eyes. feche os seus olhos. But I kept my eyes open. Mas eu mantive meus olhos abertos. I wanted to see. Eu queria ver. I knew no further. That was all. E eu não sabia mais nada, mas isso era tudo. I said, now let's praise the Lord with a mighty hallelujah. Agora vamos louvar ao Senhor com um poderoso aleluia. That moment, something happened that shook me to the core. Naquele momento, algo aconteceu que chocou a minha vida. It must have been a vision because I was the only one who saw it. Deve ter sido uma visão, porque eu fui o único que vi isso. But I saw a mighty wave, a huge wave of the purest, sparkling water. E eu vi uma onda gigantesca da mais pura e cristalina água. Slowly move over that stadium. Vagarosamente foi se movendo sobre aquele estádio. And as I saw it move over the people, E quando eu vi aquilo se movendo sobre as pessoas, as the wave moved, assim como a onda se movia, all the people collapsed todas as pessoas caíram, entraram em colapso. and began to praise the Lord in new languages. E começaram a adorar ao Senhor em novas línguas. Hallelujah! Aleluia! I stood there bending over, weeping, E eu estava lá parado e chorando, crying like a little boy. My wife was there, she couldn't understand me. chorando como uma criança pequena. Minha esposa estava lá e não me entendia. I cried, my God, is it possible? Is it possible? E eu chorava, meu Deus, é possível? Isso é possível? And since then it's ringing in my heart, E desde então, isso soa no meu coração, including here right now. incluindo aqui, bem agora. Yes, Sim, yes, sim, it is possible. é possível. And the reason, E a razão, because in the last days, says God, I will pour out of my spirit upon all flesh. e a razão é porque nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. God says, I will. Deus diz, eu vou. No devil could stop it.
Nenhum demônio pode parar isso. Many tried to stop it, but they couldn't stop it. Muitos tentaram parar isso, mas não conseguiram parar isso. If you oppose the I will of God, it's like a little fly challenging a hurricane. Se você tentar se opor à vontade de Deus, é como uma mosquinha tentando enfrentar um furacão. Oh, I don't oppose God's will. Eu não quero me opor à vontade de Deus. God's will be done in Curitiba. A vontade de Deus será feita em Curitiba. God's will be done in Brazil, this great nation. A vontade de Deus será feita no Brasil, essa grande nação. He says, I will. Ele diz, eu vou fazer. And that day, Naquele dia, after I witnessed the first mass outpouring of the Holy Spirit, depois que eu testemunhei o primeiro derramar em massa do Espírito Santo, I said, Lord, I've learned something. eu disse, Senhor, eu aprendi algo. Today I've learned something. Hoje eu aprendi algo. Only a mass outpouring of the Holy Spirit will break the devil's back on a whole continent. Somente o derramar em massa do Espírito Santo vai quebrar as fortalezas do diabo em todo um continente. The Holy Spirit will solve every problem in Brazil. O Espírito Santo vai resolver todo o problema no Brasil. He will. Amém! We need to trust him. Você deve confiar nele. We need to trust him. Você precisa confiar nele. And from there, I crisscrossed the whole continent of Africa. E de lá eu tenho atravessado todo o continente da África. And everywhere I saw these mass outpourings of the Holy Spirit like a clockwork. E em todo lugar eu tenho visto esse derramar poderoso do Espírito Santo, assim como o relógio funciona. We saw miracles of healing, creative miracles you can hardly describe. Nós vimos milagres criativos que é difícil de descrevê-los. In Lusaka, a lady came to me Em Lusaka, uma mulher veio até mim with her baby. com o seu bebê She said, Bonke, look what happened. e ela disse, Bonke, olha o que aconteceu. My baby was both boy and girl. O meu bebê ele tinha um sexo duplo, ela era menino e menina. She said, when you prayed from the platform, I opened the napkins. My baby is a perfect girl. E quando o Senhor orou lá da plataforma, eu abri as fraldas e o meu bebê é uma perfeita garotinha. Oh, hallelujah! Aleluia! We serve a mighty God. Nós servimos um Deus poderoso. We serve a mighty God. Nós servimos um Deus poderoso. I want to give you what I feel is the most important teaching I can give you. And before this meeting ends, I believe the fire will fall on you all. Eu quero compartilhar com você aquilo que eu acho que é o mais importante. E antes que essa reunião termine, eu creio que o fogo vai cair sobre todos vocês. Are you ready? Você está pronto? You see, Veja, the baptism into the Holy Spirit o batismo com o Espírito Santo was not known in the Old Testament. não era conhecido no Antigo Testamento. That's why the Old Testament doesn't talk about. O Antigo Testamento não fala sobre isso. It was something brand new in the New Testament. Era algo novinho em folha do Novo Testamento. And because it was brand new, E porque era novinho em folha, it received a brand new name. recebeu nome novinho em folha. And we heard of this term, baptism into the Holy Spirit, for the first time in the Bible in Matthew 3:11. E nós escutamos pela primeira vez na Bíblia o termo batismo com o Espírito Santo em Mateus no capítulo 3.
Arno already read it and I read it again. Arno já leu e nós vamos ler novamente. John the Baptist João Batista was in the river Jordan, estava no Rio Jordão, baptizing people into cold water. batizando pessoas em água fria. That's why some people still think Christianity is wet and cold. É por isso que algumas pessoas ainda pensam que o cristianismo é frio e gelado e molhado. And he said, E ele diz: I baptize you into water unto repentance. eu batizo vocês na água para o arrependimento. But someone mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry, he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. You may have heard that before, but I still want to just start like that. Você já com certeza ouviu isso antes, mas eu quero começar com esse texto assim John mesmo. stood in a river of water, João estava parado em um rio de água, baptizing into water. batizando na água. John the Baptist introduced another Baptist, Jesus the Baptist. E João Batista apresentou, introduziu um outro batizador, Jesus batizador, But with one difference. mas com uma diferença. John stood in a river of water, João estava em um rio de água, but Jesus, mas Jesus, mightier than John, muito mais poderoso que João, stands in a river of liquid fire, estava parado em um rio de fogo líquido, baptizing into that very hot element, the fire of the Holy Spirit. batizando naquele elemento muito quente, o fogo do Espírito Santo. Now let me explain one more time what we already have learned at Sunday school. Agora eu quero explicar uma vez mais aquilo que nós já aprendemos na EBI. The word baptism is today a religious word. A palavra batismo hoje é uma palavra religiosa. The moment you say baptism, everybody thinks of church, and that is correct. Quando você fala em batismo, todo mundo pensa em igreja e isso está correto. But 2,000 years ago, the word baptism was a common word. Mas 2000 anos atrás, a palavra batismo era uma palavra comum. It just meant to dip under. Significava apenas mergulhar. It was used especially in the trade of dyeing fabrics. E era um termo usado especialmente para tingir tecidos. When the dyer took the cloth Quando o tingidor pegava o tecido, o pano, and slowly dipped it into the dye, e lentamente mergulhava na tintura, the process of dipping was baptizo, baptizen, and we in English say baptism. o processo de mergulhar esse pano nessa tinta significa batizo e nós chamamos de batizar. When the cloth was in the dye, Quando o pano, o tecido estava dentro da tinta, then the dye came into the cloth. então a tinta impregnava o tecido. And when the dyer lifted the cloth out of the dye, E quando o tintureiro tirava aquele tecido da tinta, surprise, surprise, surpresa, surpresa, there was a mighty transformation. havia uma tremenda transformação. The cloth had accepted the color of the dye. O tecido tinha recebido, aceitado a cor da tinta. It now looked like the dye. Agora tinha a aparência da tinta. It smelled like the dye. Cheirava como a tinta. It was totally transformed. Era totalmente transformado. Now that is this part. Agora esta é uma parte. Now here's Jesus. Agora aqui está He's Jesus. right here tonight. E Ele está bem aqui hoje. He's preparing your heart. E Ele está preparando o seu coração. A mighty river of fire will flow through this building. Um poderoso rio de fogo vai fluir através desse prédio. And Jesus will beckon you. E Jesus está convidando você. Jesus will beckon you. Ele vai convidar você. And you will come. E você virá. He will put his arm around your shoulder. Ele vai colocar o braço dele ao redor do seu ombro. And he will baptizo you.
E Ele vai baptizar He você. will dip you into that river of liquid fire. Ele vai mergulhar você nesse rio de fogo líquido. And when you are in the fire, E quando você está no fogo, then the fire comes into you. então o fogo entra em você. And when you come out of that river of fire, E quando você sai desse rio de fogo, what the transformation, que transformação, what the miracle. que milagre! You have changed appearance. Você mudou a sua aparência. You look like fire. Você tem aparência de fogo. You smell like fire. Você cheira como fogo. You feel like fire. Você sente como fogo. Hallelujah. Aleluia! And I'm telling you, that baptism into that liquid fire E eu digo a você, esse batismo nesse fogo líquido is not just a little flame on your head. não é apenas uma pequena chama sobre a sua cabeça. No, no. Não, não. It's a thorough soaking of your entire personality. É um mergulhar da sua personalidade inteira nesse fogo. You are now no more just a homo sapien. Você não é mais agora conhecido apenas como Homo sapiens. You are now a fireman. Você and a agora é um firewoman. homem de fogo e uma mulher de fogo. You belong to the new order of creation. Você pertence a essa nova ordem de criação. If anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Amen. Amém. You are so soaked with the fire of God. Você está tão encharcado do fogo de Deus. Wherever you go, Onde você vai, you're dripping fire. você começa a pingar fogo. Dripping fire. Pingando fogo! Your footsteps will have fire in them. As tuas pegadas terão fogo nelas. Every devil in your town will know God's firemen and firewomen. Todo demônio da sua cidade saberá que você é um homem e uma mulher de fogo. Amen. Aleluia! Amém! You cannot cast out devils with your PhD degree. Você não consegue expulsar demônios com o seu PhD. The devils laugh at it. Os demônios dão risada disso. But come in the name of Jesus and with the fire of the Holy Spirit, and all devils are on the run. Mas venha no fogo do Espírito Santo e no nome de Jesus, e todos os demônios vão sair. Amen. Amém! Amen. Amém! We must be hot for Jesus. Nós precisamos estar quentes por Jesus, em chamas por Jesus. They tell me that fish has the same temperature as the water in which it swims. Me disseram que um peixe tem a mesma temperatura da água na qual ele nada. Many Christians are like that. Muitos cristãos são assim também. They take their temperature from the environment, Eles aceitam a temperatura do meio ambiente, from the newspapers, dos jornais and from public opinion. e da opinião pública. We are not to accept the temperature of the world around us. We are to change the temperature in this world in the name of Jesus. Nós não estamos aqui para aceitar a temperatura do mundo ao nosso redor. Nós estamos aqui para mudar a temperatura do mundo ao nosso redor em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia! Amen. Amém! I'm hot. Eu estou quente. I'm a hot preacher. Eu sou um pregador quente. I don't apologize. E eu não peço desculpas por isso. Fire. Fogo! If you have fire, you will be hot. E se você tem fogo, você vai estar quente.
If you are not hot, you don't have the fire. E se você não está quente é porque você não tem o fogo. I say again, if you are not hot, you don't have the fire because there is no cold fire. E eu digo a você novamente, se você não está quente é porque você não tem o fogo, porque não existe fogo frio. I was preaching in Stuttgart. Eu estava pregando em Stuttgart, na Alemanha. Here comes a gentleman. E aqui entra um senhor. He looked to me very miserable. E ele tinha uma aparência muito miserável. He comes. E ele vem. He says to me, E ele me diz, Brother Bonke, I'm a pastor. Pastor Bonke, eu sou um pastor. I'm crushing under the weight of my church. E eu estou sucumbindo debaixo do peso da minha igreja. I said to him, I thought by myself, if a pastor is crushing under the weight of church, my goodness, he must have 100,000 members. E eu disse para mim mesmo, eu pensei, meu Deus, se esse pastor está sucumbindo sob o peso da sua igreja, ele deve ter uns 100 mil membros. I said, how many people are on Sunday in your church? E eu perguntei, quantas pessoas estão no domingo na sua igreja? He said, 50. E ele disse, 50. He said, I suffer a burnout, a burnout. E ele disse, eu estou sentindo um acabar das forças. I said, Sir, are you baptized into the Holy Spirit and with fire? E eu perguntei a ele, Senhor, o senhor é batizado no Espírito Santo e no fogo? He said to me, E ele me disse, my denomination does not believe in it. a minha denominação não acredita nisso. And I only had 30 seconds to figure out one question. E eu só tinha 30 segundos para formular um pensamento. How can somebody suffer a burnout who has been his whole life in a fridge? Como que alguém pode experimentar um apagar da chama se durante a sua vida está vivendo dentro de uma geladeira? In a fridge you cannot burn out. In a fridge you can only freeze out. Em uma geladeira, você não pode apagar a chama, você só pode congelar. I took time. E eu tomei um tempo, I explained to him the baptism in the Holy Spirit. expliquei para ele o batismo com o Espírito He Santo. went home that night. E ele foi para casa naquela He noite. didn't walk home. Ele não caminhou para casa. He swam home in a river of fire. Ele nadou para casa num rio de fogo. Aleluia. Hallelujah! Aleluia. I say to each and every one here, E eu digo para cada um e todos aqui, get out of the fridge. saia da geladeira. Come out of the fridge Saia da geladeira. and come into the fire of the Holy Spirit. E venha para o fogo do Espírito Santo. Amen? Amém? Hey! Ei! When the anointing comes on me, I always say, hey! Quando a unção vem sobre mim, eu sempre digo, ei! That's very African. Isso é bem africano. Let me turn to Acts chapter 2 quickly. Eu quero ir para Atos capítulo 2 rapidamente. Acts chapter 2. Because that's where it happened the first time. That is there. It's going to happen there. What's going to happen here now? Are you ready? Atos capítulo 2 é onde começou tudo. E o que aconteceu ali vai acontecer aqui. Você está preparado? And when the day of Pentecost had fully come, E quando o dia de Pentecostes chegou, cumprindo-se o dia de they were all with Pentecostes, one accord in one place. eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. And suddenly they came, as of a rushing mighty, from heaven, a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Then there appeared to them divided tongues of fire, as of fire, and one sat upon each of them. E viram línguas repartidas como que de fogo, And as they were quais all- pousaram sobre cada um deles. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Say amen. Diga amém. They were sitting on the upper room. Eles estavam sentados no cenáculo.
The Bible doesn't say specifically that they were praying, although I think they did pray. A Bíblia não diz especificamente que eles estavam orando, muito embora eu creio que eles estavam em oração. Jesus didn't say to them, fast and pray. Jesus não disse para eles, jejuem e orem. He said, wait in Jerusalem. Ele disse, esperem em Jerusalém. Just wait. Apenas esperem. Just wait. Apenas esperem. And they were encouraging each other. E eles estavam lá encorajando um ao outro. They were not even kneeling. Eles não estavam nem mesmo ajoelhados. They were sitting. Eles estavam sentados. And suddenly, E de repente, something fantastic happened. algo fantástico aconteceu. A mighty rushing wind. Vento impetuoso. Everybody was wondering, where was the wind coming from? E todo mundo ficou espantado. De onde vem esse vento? This was a wind the weatherman knew nothing about. Esse era um vento que o homem da temperatura do jornal não sabia nada a respeito. It came straight from heaven. Esse veio direto do céu. And then followed divided tongues as of fire. E caiu como línguas de fogo. And one sat upon each of them. E uma pousou sobre cada um deles. It all happened. E tudo isso aconteceu. They were not fasting and prayer and crying for the Holy Spirit to come. Eles não estavam orando e jejuando e clamando para que o Espírito Santo They viesse. just were waiting, as Jesus said. Eles estavam apenas esperando, como Jesus disse. Say amen. Diga amém. Here is the first big point. Aqui está o primeiro ponto importante. I want everybody to listen, please. Eu gostaria que todos ouvissem, por favor. For how many is this glorious anointing for the Holy Spirit? For how many here tonight? Para quantos aqui é esta graça gloriosa do Espírito Santo? Para quantos aqui nesta noite? Do you want to know for how many this is here tonight? Let me see your hand. Você gostaria de saber para quantos é esta graça nessa noite? Erga sua mão. Wonderful. Thank you very much. Maravilhoso, muito obrigado. I want to give you an answer I pray you may never ever forget. E eu quero lhe dar uma resposta que eu oro para que você nunca esqueça. There were 120 men and women on the upper room. Havia 120 homens e mulheres no cenáculo. Somebody in heaven must have counted the heads. Alguém no céu deve ter contado as cabeças. Because Porque there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Porque o Espírito Santo apareceu como línguas de fogo e uma pousou em cada um deles. And since a human being has got one head, E desde que o ser humano tem uma cabeça, 120 flames descended on 120 heads. 120 chamas desceram sobre 120 cabeças. I feel sorry for people who haven't got a head. E eu lamento pelas pessoas que não têm cabeça. There are some headless people. Existem pessoas sem cabeça. But if you have a head, Jesus has a flame for that head. Mas se você tem uma cabeça, Jesus tem uma chama para essa cabeça. Amen. Amém. And they were all filled with the Holy Spirit E eles foram todos cheios do Espírito Santo. and began to speak in other E languages começaram a falar em outras línguas, as the Holy Spirit gave them utterance. conforme o Espírito Santo lhes concedia. How many got that anointing? Quantos receberam essa unção? Here's the answer. Aqui está a resposta. 120 out of 120. 120 de 120. The fire is for all. O fogo é para todos. The fire is for all blood-washed Christians. O fogo é para todo cristão lavado no sangue de Jesus. Amen. Amém. Here tonight, Aqui hoje, if you have faith, se você tem fé, you will not leave the way you have come. você não vai sair daqui do jeito que você entrou. And God, E Deus, my God, o meu Deus, will give you 100 times more than He has ever given me. vai dar a você 100 vezes mais do que Ele tem dado a mim. Brazil shall be O saved. Brasil deve ser salvo.
Aleluia! Hallelujah! Aleluia! Oh, hallelujah! Aleluia! Kurashila basana rabato. I tell you, Jesus is here. Eu posso dizer a você, Jesus está aqui. I must tell you something. I always thought that is what I was taught in the Pentecostal church of my father when I grew up. He was the pastor. Eu preciso lhe dizer algo. Meu pai era um pastor e eu sempre pensei algo na igreja pentecostal onde eu cresci. Eu sempre imaginava algo. I always thought because it says that they were of one accord. And I was told that because of that unity, the Holy Spirit was coming. E eu fui ensinado que como eles estavam todos em comum acordo, por causa da unidade foi que o Espírito Santo veio. He didn't. Mas ele não veio. Because I discovered John chapter 14, verse 16. Mas porque eu descobri João capítulo 14, versículo Here 16. Jesus speaks about the arrival of the Holy Spirit. Aqui Jesus fala sobre a chegada do Espírito And this is Santo. what he says. E é isso que ele diz. And I will pray the Father. E eu vou pedir ao Pai. Verse 16. 14, verse 16. E eu rogarei ao Pai. And he will give you another helper. E Ele vos That's the dará Holy Spirit. outro Consolador, que é o Espírito Santo, That he, the Holy Spirit, para que Ele, o Espírito Santo, may abide with you forever. esteja convosco para sempre. Now listen. Agora ouça. Jesus did not say to the disciples, Jesus não disse aos discípulos, you will pray. vocês vão orar. He said, I will pray. Ele diz, eu vou orar. So why do you receive the fire today for your own life? Então, por quê? Como você recebe o fogo do Espírito Santo para a sua vida? Because Jesus has prayed for you. Porque Jesus já orou por você. And his prayer will always be answered. E a oração dele sempre é respondida. Do you desire the fire? Você deseja o fogo? Shout, I desire the fire. Grite, eu desejo o fogo. I claim my flame. Eu desejo a minha chama. Amen. Amém. Oh, hallelujah. Aleluia. Oh, hallelujah. Aleluia. Uau, This is so fantastic. isso é tão fantástico. You know what happened? Você sabe o que aconteceu? When the flame came down from heaven, Quando a chama desceu do céu and landed like an aeroplane on the head. e aterrissou como um avião sobre a cabeça, Your head is going to become the landing strip for the Holy Spirit. a sua cabeça será uma pista de pouso para o Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia! It says there appeared to them divided tongues as of fire. Diz a Bíblia que apareceu línguas repartidas como que de fogo. Now listen, Agora ouça, the tongue of fire, essa língua de fogo, when it settled down, quando ela aterrissou, the tongue of fire connected with the tongue of flesh. a língua de fogo conectou com a língua de carne. Heaven connected with earth. Céu conectado com a terra. The supernatural connected with the natural. O sobrenatural conectado com o natural. The Holy Spirit connected with human flesh. O Espírito Santo conectado com carne humana. And they began to speak in other E languages. eles começaram a falar em outras línguas. Your tongue will be empowered by a tongue of fire. A sua língua será empoderada por uma língua de fogo. Pollution free. Pollution free. Pollution is environment pollution. Ok. Sem poluição, sem contaminação.
No smoke, no fumes. sem cigarros, sem filmes, It's pure power. puro poder. This is how I feel when I preach the gospel to these massive crowds. É assim que eu me sinto quando eu prego o evangelho para essas multidões. I preach with the tongue of fire. Eu prego com a língua de fogo. You will preach with the tongue of fire. E você vai pregar com a língua de fogo. Amen. Amém. And then it says, Então diz, they begun eles começaram to speak in other languages a falar em outras línguas, as the Holy Spirit gave them utterance. conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Wow. Uau! I thought by myself, Eu pensava comigo mesmo, I thank God for that. e eu agradeço a Deus por isso. If the Holy Spirit had come down in Jerusalem Se o Espírito Santo tivesse descido em Jerusalém and the 120 would have only prayed in Hebrew, e os 120 teriam orado apenas em hebraico, I would have said, what a pity. eu diria que pena. The Holy Spirit has only come for the Jews. O Espírito Santo veio apenas para os judeus. I happen to be German. Eu estou feliz por ser alemão. It's not for me. Eu lamento ser alemão It's porque não é only para for mim. It's only for Israel. É somente para Israel. But what do we read? Mas o que é que nós lemos? They began to speak in the languages of the world, Eles começaram a falar nas línguas da humanidade, including Portuguese. incluindo o português. This is the ultimate proof of the ethnic interest of the Holy Spirit. Essa é a maior prova, a prova máxima do interesse étnico do Espírito Santo. Neither Jew nor Greek, Nem judeu, nem grego, but all tongues and tribes and nations one day will stand before the throne of God. mas todas as nações, línguas e povos um dia estarão em pé diante do trono de Deus. Shout hallelujah! Grita aleluia! Hey, Ei, the Holy Spirit connected with the great commission of Jesus. o Espírito Santo conectado com a grande comissão de Jesus. Go into all the world. Vá a todo mundo. Preach the gospel in all languages. Pregue o evangelho em todas as línguas. It's for all ethnic groups. É para todos os grupos étnicos. Thank God the Germans are included. Graças a Deus que os alemães estão incluídos. And the Brazilians are a firm part of it. E os brasileiros também fazem uma parte firme disso. You belong to the original crowd. Você pertence à multidão original. Are you happy? Você está feliz? Oh, hallelujah! Aleluia! Hey, Ih, I'm almost exploding, Arno. eu estou quase explodindo, Pastor Bonke. Glory to God. Glória a Deus! Now, Agora, am I speaking too long here? eu estou falando muito tempo aqui. You give me more time. Você me dá mais um tempinho? Okay? I've Okay. got plenty to say. Arno will bring you breakfast at the end of this service. Ok, eu tenho muito para contar e o Arno vai trazer o café da manhã ao final desse culto. I'm kidding now. Eu estou brincando apenas. I won't be so long. Eu não vou demorar tanto. But there is a lot of wrong teaching around. Mas existe muito ensinamento errado por aí. When I travel the world, Quando eu viajo pelo mundo, people come to me. as pessoas vêm até mim. They say, Bonke, put your hand on me. E eles dizem, bom que venha e coloque a sua mão sobre mim. I want your anointing. Eu quero a sua unção. Shall I tell you what I tell them? Quero que eu diga a você o que eu digo a essas pessoas. I say to them, are you crazy? Eu digo para ela, você está doido? Do you think I give you my anointing and go home without? Você acha que eu vou dar a você a minha unção e vou para casa sem unção? No. Não. As a matter of fact, I cannot do it. Na realidade, eu não posso fazê-lo.
I don't want my fullness from the fullness of another man. Eu não quero os meus erros, as minhas tolices. I don't want my okay. fullness Eu não from quero- the fullness of Yeah. another man. Eu não quero a minha plenitude sobre a minha plenitude. I don't want my fullness from the fullness of somebody else. Ok. Eu não quero a minha plenitude da plenitude de alguém outro. Sorry. Because if I get his fullness, Porque se eu receber a sua plenitude, I become a copy of his. eu me torno uma cópia da dele. Copy from copy from copy from copy from copy. Cópia da cópia da cópia da cópia. I don't like copies. Eu não gosto de cópias. I like tea very much. Tea. Eu gosto de chá. Gosto muito de chá. Tea bag. O saquinho de chá. I love tea very much. Eu gosto muito de chá. But if I have one tea bag Mas se eu tenho apenas um saquinho de chá and 100 cups e 100 copinhos and put that tea bag into all the cups, e ponho aquele saquinho de chá em todos aqueles copos, I only want to drink cup number 1. eu só quero tomar o copo número 1. Amen. Amém? If we would pass on the anointing from man to man, Christianity would have been lost already for a long time. Se nós passarmos essa unção de homem para homem, como homens, o cristianismo já teria acabado há muito tempo. You will never be a copy. And I will Você tell you nunca why. será uma cópia. Eu You digo a wanna você know? por quê. Você Wave quer your hand saber if por you quê? want to know. Acene com a mão se você quer saber por quê. Amen. Amém. I tell you, E eu digo a você, if you want to know anything about God's nature, then look into nature. se você quer saber algo da natureza de Deus, olhe para a natureza. They tell me that there are not two blades of grass that have exactly the same structure. Sabemos que não há duas folhas de grama que têm a mesma estrutura. There are 7 billion people in this world. I am including the pregnancies. Yet, not 2 human beings have the same fingerprint. Existem hoje 7 bilhões de pessoas, incluindo as mulheres grávidas, e nenhuma delas até o dia de hoje tem as mesmas digitais. Why not? Por que não? Because our God is not a duplicator, He is a creator. Porque o nosso Deus não é um duplicador, Ele é o Criador. God has no photocopying machine made in Japan. Deus não tem uma máquina copiadora feita no Japão. He only works with originals. Ele somente trabalha com originais. And do you think that God will start with copies when it comes to the fire of the Holy Spirit? E você acha que Deus vai começar com cópias quando chega no assunto do fogo do Espírito Santo? Never, 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 ever. Nunca, 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 jamais. Today, Hoje, you as an original will receive your original flame. você como original vai receber a sua chama autêntica. Hallelujah. Aleluia! You are not a copy, you are an original. Você não é uma cópia, você é original, autêntico. And you can serve God in a way no other human being can. E você pode servir a Deus de uma maneira que nenhum outro humano pode fazê-lo. God needs millions and billions of His people to reflect Him. He is so glorious. Deus, ele precisa de milhões e bilhões para refletir a sua glória. Ele é tão poderoso. Are you happy? Você está feliz? Now, talking about the flame, Agora, falando sobre a chama, I must add something. eu preciso adicionar algo. Please don't ever forget this. Por favor, nunca esqueça isso.
If you like my preaching, you will like my book on the Holy Spirit. If you like my preaching, you like my book on the Holy Spirit, Revelation and Revolution. Se você gosta da minha pregação, você vai gostar do meu livro, O Espírito Santo, Revelação para Revolução. It will knock you off your sofa. Isso vai tirar você do teu sofá. It will wake you up and make you hungry. Vai acordar você e tornar você faminto. Say amen, come on. Diga amém. Now, Agora, I believe every flame of fire, of the fire anointing, eu creio que toda chama de fogo, da unção de fogo, is handmade in heaven. é feita à mão no céu. On the upper room, 120 flames were made in heaven because they were 120 heads. No cenáculo, 120 chamas, línguas de fogo foram feitas no céu, porque havia 120 cabeças ali. Tonight, right now, somebody in heaven has counted every head right here. Hoje à noite, neste momento, alguém no céu contou cada cabeça nesse lugar. Because there is a flame for every head. Porque há uma chama para cada cabeça. Amen. Amém? And now, listen now. E ouça agora, ouça agora. This is what I believe with all of my heart in Isso- the whole context of Scripture as I know it. Isso é o que eu creio de todo o meu coração, tirando das escrituras como eu as conheço. Jesus has written your name on your flame. Jesus escreveu o seu nome na sua chama, na sua língua de fogo. Your flame is personalized. A sua chama é personalizada. Your flame bears your name. A sua chama contém o seu nome. And when the fire falls, E quando o fogo cai, there will be no mix-up. não haverá engano, confusão. When there is touchdown, Quando esse fogo aterrizar, hey, your flame will find your head. a sua chama vai encontrar a sua cabeça. And God will put the microphone into your hand. E Deus vai colocar o microfone na sua mão. Let all Brazil hear that Jesus saves. Deixe todo o Brasil ouvir que Jesus salva. Are you happy? Você está feliz? Amen. Amém. My flame bears my name. A minha chama tem o meu nome. If I could give you my flame would make you unhappy because it's my name there on it. Se eu pudesse dar a minha chama para você, ela faria você infeliz, porque nela está escrito o meu nome. Now, one more point. Agora mais um ponto. Can I give you one more point? Posso dar a você um ponto a mais? Wave your hand. Acene If I com give you sua one more mão. point. Hey, this is important. Isso é muito importante. This is very important. Isso é muito importante. There are people here. Há pessoas aqui. You say, Bonke, Você diz, bom que I want the Holy Spirit so much, eu quero tanto o Espírito Santo, but I'm not worthy. mas eu não sou digno. I'm not worthy. Eu não sou digno. Oh God, I'm not worthy. Ó Deus, eu não sou digno. The Holy Spirit is so awesomely holy. O Espírito Santo é tão tremendamente santo. I'm not so holy. Eu não sou tão santo. But, oh Lord, I'm not worthy. Ó Senhor, eu não sou digno. If you feel like that, Se você se sente assim, I've got good news for you. eu tenho boas novas para você. Are you ready? Você está preparado? Are you ready? Você está preparado? You see, our worthiness. Now let me put it this way. Sir, if you could make yourself so holy to deserve the Holy Spirit,
Agora veja, se você pudesse se tornar tão santo, tão digno para receber o Espírito Santo, then you would no more need the Holy Spirit. então você não precisaria mais do Espírito Santo. Now, Agora, our weakness as nossas fraquezas does not repel the Holy Spirit. não repelem o Espírito Santo. Our weakness attracts the Holy Spirit. As nossas fraquezas atraem o Espírito Santo. We don't deserve him. Nós não o merecemos. He comes as a gift, Ele vem como um presente, sent by the Father and sent by the Holy Spirit, by Jesus. enviado pelo Pai e enviado pelo Senhor Jesus. And my Bible says, E a minha Bíblia diz, he gives power to the faint, Ele dá poder ao fraco. and to those who have no might, he increases strength. E aqueles que não têm nenhuma força, Ele aumenta a força. I will now tell you why the Holy Spirit fire will come upon you here tonight. E eu quero dizer a você agora, por que o Espírito Santo virá sobre você esta noite. Because you need him. Porque você precisa dele. Is there anybody who needs the Holy Spirit? Existe alguém aqui que precisa do Espírito Santo? Shout and say, I need the Holy Spirit. Grite e declare, eu preciso do Espírito Santo. Yay! Mais uma vez. Again. Mais uma vez. Spirit. And that's why he will come to E you. é por isso que ele vai vir a você. I need him. Eu preciso You dele. need him. Você precisa dele. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Oh, hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. Korashila basavarabatova. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. He's here. Ele está aqui. He's here. Ele está aqui. He's here. Ele está aqui. Jesus is here. Jesus está The aqui. river of fire is moving right here. O rio de fogo está fluindo bem aqui. He's here. Ele está aqui. He's here. Ele está aqui. Oh my God. I know I am in Brazil. Eu sei que eu estou no Brasil. Please allow me to do it the way we do it in Africa. Por favor, me autorize a fazê-lo da maneira como fazemos na África. And remember one thing. E lembre-se de uma coisa. This is what the Holy Spirit told me before I entered this meeting. Isso é o que o Espírito Santo me falou antes de eu entrar nessa reunião. Remember, when the Holy Spirit falls, Lembre-se que quando o Espírito Santo caiu, people don't just talk in new tongues. as pessoas não apenas falaram em novas línguas. Any miracle is possible. Qualquer milagre é possível. Any miracle. Qualquer milagre. Because the Holy Spirit is a healing spirit. Porque o Espírito Santo é um espírito de cura. Do you hear me? Você está me ouvindo? The Holy Spirit is a healing spirit. O Espírito Santo é o espírito curador. You're not going to die of cancer. Você não vai morrer de câncer. You shall live Você deve viver and declare the works of the Lord. e declarar a Jesus para o mundo. Holy Spirit Espírito Santo touches your spirit toca o seu espírito and touches your flesh e toca a sua carne and brings
brings salvation, which includes forgiveness of sins and healing. E traz salvação que inclui perdão dos pecados e cura. That is a fact. Isso é um fato. I expect cripples to walk. I expect blind eyes to open. I expect tumors to disappear. All at the same time. E eu tenho expectativa que o aleijado vai andar, o cego vai ver e tumores vão desaparecer, tudo de uma só vez. Amém! Now, Agora, in Africa, na África, it's impossible for me to lay hands on the people. é impossível para mim impor as mãos sobre todas as pessoas. It's impossible. É impossível. How will you lay hands on 500,000 people? Como eu vou impor as mãos sobre 500.000 pessoas? It would develop a stampede the moment I would leave the platform. It would develop a stampede if I would leave the platform. Causaria um enorme problema assim que eu descesse da plataforma. It's not possible, Não é possível and it's not necessary, e não é necessário, because Jesus is in the crowd. porque Jesus está na multidão. Yes. I cannot see the end of the crowd many times. Eu muitas vezes não consigo ver o fim da multidão. Some said to me, I met some Nigerians in America. They said in the church, they came running at the end of the meeting and they said to me, last time we saw you in a crusade in Nigeria, you were this big. Alguns nigerianos que eu encontrei nos Estados Unidos vieram me dizer, sabe, eu vi você na cruzada e você era desse tamanhinho. Because they were far away. Porque eles estavam muito longe. But I know one thing. Mas eu sei de uma coisa, When I start praying here, quando eu começo a orar aqui, that anointing a unção is kicking in. está entrando And Jesus is moving in the crowd. e Jesus está movendo na multidão. He finds anybody who has been overlooked all his life. E ele encontra cada um que ele já vinha procurando durante a sua vida. I can overlook. Jesus will never overlook. Eu posso não ver você, mas Jesus jamais deixa de ver você. You will meet him here tonight. You will meet him here Você tonight. vai encontrá-lo aqui nesta noite. You will meet him. Você vai encontrá-lo. Holy Spirit, you will meet the O Holy Spirit. Espírito Santo, você vai encontrá-lo. You will never be the same again. Você nunca mais será a mesma pessoa. Jesus will break every chain. Jesus vai quebrar toda a corrente. Also, the chain in the brain. E também as correntes na mente. As cadeias na mente. He will break it. Elas serão quebradas. Jesus vai quebrá-las. No more depression. Não mais depressão. No more fear. Não mais medo. But you will be triumphant in the name of Mas Jesus. você vai andar vitorioso, triunfante em nome de Jesus. This is how we do it in Africa. E é assim que nós fazemos na África. I ask the people who want to receive that glorious gift from heaven. Eu peço às pessoas que querem receber esse presente glorioso do céu. I'm just explaining now. That's Eu all. só estou explicando agora. I'm asking them to all stand up. Eu só estou explicando, ok? Eu peço às pessoas da África que se coloquem em pé. I'm asking them to close their eyes and lift their hands. Eu peço a eles que fechem os olhos, ergam as suas mãos. And then with one accord we are praising Jesus with a mighty hallelujah. Então, em um só tom, em um acorde, nós louvamos a Jesus com um poderoso aleluia. But not just one hallelujah. Mas não apenas um aleluia. Keep on with the mighty hallelujahs, one after another. Continuamos com poderosos aleluias, um após o outro. That means praise the Lord. E aleluia significa louvado seja o Senhor. And you attract the Holy Spirit. E você atrai o Espírito Santo. And suddenly your language will change in your mouth. E de repente a sua língua começa a mudar na sua boca. The flame has landed. A chama aterrissou. Forever it will never leave you. Para sempre, nunca vai deixar você. Never. You never need a new anointing. Você nunca precisa uma nova unção. We don't read in the Acts of the Apostles or in the New Testament Nós não lemos em Atos dos Apóstolos ou no Novo Testamento that the 120 ever went back to the upper room for a new anointing. que os 120
em algum momento voltaram ao cenáculo para uma nova unção. They didn't do that. Eles não fizeram isso. Why not? Por que não? It was not necessary. Porque não era necessário. Abides forever, Jesus said. Ele habita para sempre, diz o Senhor Jesus. In good days, in bad Em days. dias bons e em dias ruins. He sticks with you. Ele permanece com você. It's like a young couple coming to the marriage altar. É como um jovem casal vindo para o altar do casamento. And then they give their vows. E eles então fazem os seus votos. For richer, for poorer. Para a riqueza e a pobreza. In sickness and health. Enfermidade e na saúde. Now I see you come hand in hand with Jesus Agora to the altar. eu vejo você vindo de mãos dadas com Jesus para o altar. Now Jesus and the Holy Spirit will make their vow to you. Agora Jesus e o Espírito Santo farão os seus votos para você. In sickness and health. E em doença e saúde. For richer, for poorer. Na riqueza e na pobreza. I will never leave you nor forsake you. Eu nunca vou deixar ou abandonar você. No divorce. Isso nunca acontecerá. I am with you always. Eu estou com você sempre. This is God's vow to you and me. Esse é o voto de Deus para você e para mim. Hallelujah! Aleluia! You don't need a second anointing. Você não precisa de uma segunda unção. Nunca! Never! Nunca! I tell you, our problem is that we are mixing up the presence of the Holy Spirit and a feeling of power. O nosso problema é que nós misturamos a presença do Espírito Santo com o enchimento do Espírito Santo. But our feelings are not a real gauge for the presence of the Holy Spirit. They're not a real measurement. Cannot be measured. Mas nós não podemos fazer a nossa avaliação por aquilo que nós sentimos. You see? That's impossible. Isso é impossível. Sometimes I don't feel the power of God. Muitas vezes eu não sinto o poder de Sometimes I Deus. don't even feel well in my body. E muitas vezes eu também não me sinto bem no meu corpo. I've eaten something or the sun is too hot. Ou eu comi algo, ou o sol está muito quente. I say, Lord, Mas eu digo, Senhor, I don't feel the power, eu não sinto o poder. but I know something. Mas eu sei de algo. You are with me. O Senhor está comigo. Bem agora. And now I appropriate E agora eu me aproprio the anointing by faith. dessa unção. Eu me aproprio dessa unção pela fé. And then I start preaching. E daí eu começo a pregar. Appropriate the presence of the Holy Spirit by faith. Eu me aproprio da presença do Espírito Santo pela fé. He is there with you. Ele está aí com você. Can you say amen to that? Você pode dizer amém hoje à noite? Amen. Amém. Tomorrow I have the chance to give you some more fantastic secrets. Amanhã eu quero compartilhar mais alguns segredos fantásticos com você. But now the fire is ready to fall. I feel it's very close already. Mas agora eu sinto que o fogo já está para cair, está muito And the próximo. river is already right here. E o rio vai fluir bem And aqui. Jesus is doing this to you. E Jesus está chamando você. Come into his arm. Entra nesse rio. Come into his arm. Entra no braço dele. There in Africa, we stand up, we close our eyes, we lift our hands. Lá na África, nós levantamos, nós fechamos nossos olhos e erguemos nossas mãos. And then we shout the loudest hallelujah again and again and again. We don't look around at all. E daí nós gritamos o nosso mais poderoso aleluia, vez após vez após vez, sem ficar olhando em volta. And the Holy Spirit suddenly will fill you. I tell you, you will explode. E o Espírito Santo de repente cai. Eu digo a você, você iria explodir. And he will remain with you forever, forever, forever. E Ele vai permanecer com você para sempre, para sempre, para sempre. Forever, Para forever, sempre, forever. para sempre. Are you happy? Você está feliz? Are you ready? Você está pronto?
Now please follow my instructions. Agora, por favor, siga as minhas instruções. Please stand on your feet. Por favor, fique em pé. Please close your eyes. Por favor, feche os seus olhos. Please lift your hands. Por favor, erga as suas mãos. And now shout a mighty hallelujah. Agora grite o seu poderoso aleluia! Fire! Fogo! Fire! Fogo! Hallelujah! Aleluia! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, Amen. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name.